Oi pessoal, vamos continuar então com aquela série de vídeos sobre risco de suicídio e depressão neste Setembro Amarelo, e hoje a gente vai falar algumas características centrais da depressão, de alguns fatores que costumam desencadear a depressão e por que no jovem a depressão é mais preocupante. Então, vale contar para vocês que a depressão tem no seu cerne, tem no seu núcleo a presença de uma tristeza pervasiva, uma tristeza que permanece horas, dias, continuamente, agudizada às vezes por crises de angústia, aprofundada por crises de angústia que tornam o sofrimento da pessoa muito grave e que nesses momentos ocorre um risco maior de tentativa de suicídio. Geralmente são nessas crises de angústia que se iniciam os pensamentos e o planejamento de suicídio. Por outro lado, uma segunda característica cardinal da depressão é a falta, a perda de interesse, de ânimo para fazer as coisas cotidianas que davam prazer, que a pessoa gostava de fazer. Com isso, a pessoa se diz desanimada, sem vontade, não aceita convites para fazer nada e torna-se cada vez mais isolada e tem um estreitamento das coisas que lhe dão prazer. Ou ainda, pode até buscar com mais intensidade essas pequenas coisas que lhe trazem prazer ainda. Por exemplo, a pessoa pode começar a comer compulsivamente, a comer intensamente doces, chocolate e outras coisas, ou então pode se voltar para a bebida ou drogas como uma forma de buscar ainda aquilo que ainda traz algum prazer para ela. Além dessas características cardinais, vale a pena chamar atenção para outra coisa que acontece com frequência, que é uma perda da capacidade de concentração, de atenção. A pessoa tem dificuldade para realizar as tarefas até mais simples do seu dia a dia, se confunde, não consegue fazer as coisas até mais simples. E uma lentificação e é aquele isolamento social de que eu falei anteriormente. Agora, o que é que pode desencadear a depressão? Qualquer evento adverso, qualquer trauma, porque uma pessoa passe na vida, pode levar à depressão. Coisas do tipo de uma separação, divórcio, um luto recente, uma perda de alguém querido, até de um animalzinho de estimação querido, a sensação de solidão, um desemprego, a presença de crise financeira na família, uma doença grave, uma doença crônica. Para vocês terem uma ideia, doenças cardiológicas, um infarto, por exemplo, pode levar 50% das pessoas tratadas à depressão. Tanto é que os médicos clínicos hoje já tratam preventivamente o paciente que tem um infarto com antidepressivos. As doenças crônicas inflamatórias, em geral, reumatismo, dores crônicas, diabetes, elas aumentam muito a predisposição à depressão, ao desencadeamento da depressão. Tanto que hoje já se entende que a doença depressiva é uma doença que tem um fortíssimo componente inflamatório. Muito bem, no jovem ainda há fatores agravantes que correspondem a uma defesa menor contra esses estressores da vida. O jovem ainda não tem a experiência, não tem a capacidade cognitiva
o repertório cognitivo para poder lidar com esses estressores. Eles estão progressivamente mais sujeitos a estressores, como, por exemplo, o bullying nas redes sociais, que todo mundo ouve falar. Existe uma oportunidade maior de isolamento com a disponibilidade de internet, celular, jogos, vídeos, etc., que permite com que aquela dificuldade de relacionamento se aprofunde e a pessoa se isole ainda mais, se colocando numa situação de maior risco de ideação suicida, de planejamento suicida. O fator de desagregação familiar, para vocês terem uma ideia, nos últimos 20 anos o número de divórcios subiu 200%. Então é muito frequente que um jovem se encontre numa família de pais separados. Some-se a isso as flutuações hormonais próprias da idade, que tornam o aparecimento da depressão mais rápido e mais intensamente grave. A apresentação da depressão no jovem ela é um pouco diferente da apresentação no adulto. O jovem, na adolescência, já conhece naturalmente flutuações de humor. Ele tem momentos de alegria, momentos de tristeza, flutuações mais frequentes, mais intensas por causa das flutuações hormonais que acontecem no decorrer da adolescência. Essas flutuações hormonais que levam a flutuações de humor podem confundir os familiares, fazendo com que, quando o jovem está em momentos mais depressivos, os familiares pensem, os pais pensem que aquilo é só uma fase que vai passar. No entanto, essa fase que vai passar, ela ou está mais estendida ou está mais aprofundada e já merece cuidados. Períodos de tristeza e de angústia no início da depressão, eles se entremeiam com alguns períodos em que o jovem está bem, ele participa um determinado dia de um almoço de família, parece que está conversando com todo mundo e torna difícil aos pais acreditarem que eles possam estar num episódio depressivo e escondendo o tamanho da sua depressão. A gente viu no começo, no vídeo passado, o comentário sobre a pesquisa que foi feita em que mais de 50% das pessoas pretendem esconder dos amigos e da família que tenham qualquer coisa. Então, se elas têm uma depressão, elas vão se esforçar para não transparecer essa depressão, o que aumenta ainda mais a facilidade com que a gente pode passar desapercebidamente para a gente uma depressão que esteja em curso em alguém, em um jovem que está frente da gente. Muito obrigado, gente. Na próxima vez vamos conversar sobre perguntas que a gente pode ou deve fazer e perguntas que a gente de jeito nenhum deve fazer para alguém que a gente suponha que esteja com depressão. Obrigado, até lá.